Compromisso e qualidade, nosso maior diferencial. Com tecnologia de última geração e profissionais altamente capacitados. Dispomos da melhor equipe e ótimos planos para melhor lhe atender. Internet, bom dia, como posso ajudar? Vem para a JRnet, internet, sempre ao seu alcance. Olá, estamos aqui mais uma vez para começar uma edição sobre o programa Fala Mulher, o programa que tem dado o que falar. E o nosso tema de hoje vai ser Cuidando da Saúde Mental, Prevenção ao Suicídio. Nós estamos no mês de setembro e esse mês foi escolhido, para fazer uma campanha do Setembro Amarelo. Por isso que a nossa convidada de hoje, Sandra Borges, é uma profissional da área de saúde, psicóloga e terapeuta, e vai contribuir conosco aqui falando sobre esse tema. Sandra, eu gostaria que você primeiro se apresentasse, falasse um pouco da sua trajetória na área da saúde, como profissional aí cuidando de pessoas, e que você possa também se apresentar para que o nosso público, as nossas telespectadoras conheçam um pouco do seu trabalho, sobre você também. Então, meu nome é Sandra Borges, eu atuo com a psicologia clínica, a abordagem que eu utilizo é integrativa, tenho pós em TCC, que é a terapia cognitivo-comportamental, e ABA, que é a análise do comportamento aplicado. É uma abordagem que a gente tem de evidências, de comprovações, então a gente usa a metodologia no sentido de analisar os acontecimentos, e os pensamentos, a parte cognitiva do sujeito, e analisando seus comportamentos e, consequentemente, suas consequências. E eu atuo há 4 anos na área, como terapeuta também, como você mencionou, a gente faz um trabalho, como é integrativo, associa a psicoterapia junto com esses outros trabalhos integrativos, que é a meditação, várias outras, tipo hipnoterapia, várias outras que a gente associa dentro do processo, Muito terapêutico. Bom. Até porque quando falamos no cuidado, existem vários caminhos, Sandra? Além da questão da psicoterapia, pode-se agregar outras formas de técnicas. Tratamento, outras técnicas. A gente usa como ferramenta, Antes de ser psicóloga, eu já trabalhava como terapeuta, então eu acredito que o atendimento ele fique mais rico, embora a gente não desapega da ciência, a psicologia ela tem um passo a ser seguido, a gente não foge disso. Eu sempre, quando vou usar qualquer técnica integrativa, eu aplico dizendo que ali é apenas uma técnica, que não faz parte da psicologia, por conta das abordagens, Existe uma questão que às vezes gera, um desconforto com alguns profissionais por isso. Mas se o profissional ele souber usar direitinho e explicar para o paciente que muitas vezes você está usando só a integração, é um complemento, Sim. As terapias integrativas e complementares que a gente sabe que tem muito efeito. E que, inclusive, está no SUS, Exato. Muitas terapias complementares hoje já estão cobertas e inclusas dentro do Sistema Único de Saúde, o SUS, não é isso, Exato, Sandra? a gente chama essas técnicas de pseudociência, porém ela tem eficácia, como a barra de Access, são várias, o reiki que a gente trabalha, isso integrando. Beleza, show. Nós, aqui da JR Produtora, preparamos um vídeo sobre a campanha amarela e agora nós vamos assistir esse vídeo. Então fiquem com o vídeo e nós retornamos daqui a pouquinho. Olá, querida amiga. Olá, querido amigo. Quero que saiba que estou aqui hoje com uma voz de amor, apoio e compreensão, especialmente para você, que pode estar enfrentando momentos difíceis em sua vida.
Nesse mês de setembro, unimos nossas forças no Setembro Amarelo para falar sobre um tema que é essencial: a saúde mental. No coração da Bahia, em todo o Brasil, em todas as partes do mundo, existem pessoas que, como você, enfrentam batalhas silenciosas. Sei que às vezes o mundo pode parecer um lugar sombrio, mas quero lhe lembrar que a esperança nunca nos abandona. Ela é uma luz dentro de você, mesmo quando parece distante. A dor que você sente é real, mas também é temporária. Você é forte, incrivelmente forte. Você tem a capacidade de superar desafios que nem mesmo imagina. E o mais importante, você não está sozinho. Há uma comunidade inteira de pessoas dispostas a estender a mão e oferecer apoio. Lembre-se de que pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem. Não hesite em procurar um amigo, um membro da família, um profissional de saúde ou uma organização que possa estar ao seu lado durante esta jornada. O Setembro Amarelo é um lembrete de que a vida é preciosa, assim como você é. Cada amanhecer traz consigo uma nova oportunidade, um novo começo. Mesmo nas noites mais escuras, há estrelas que brilham intensamente. Você é uma dessas estrelas. Você tem um propósito, um valor inestimável. Sua presença neste mundo faz diferença. Sua jornada é única e importante. Continue acreditando em você. Continue buscando a ajuda, o apoio de que precisa. Você merece a felicidade, a paz, o amor. Seja gentil consigo mesmo, pois você é incrível exatamente como é. Que esse Setembro Amarelo seja um momento de reflexão, de busca por ajuda e, acima de tudo, de esperança. Saiba que estamos aqui por você e juntos podemos iluminar o caminho para um amanhã mais brilhante. Você é valiosa. Você é valioso. Você é amada e sua vida é preciosa. Você é amado e sua vida é preciosa. Não esqueça disso. Nós acreditamos em você. Então, hoje nós trazemos esse episódio, muito especial e importante, com um tema que merece a nossa atenção e o nosso cuidado. Inclusive, é um assunto, Sandra, e eu quero também ouvir sua opinião, se você concorda com isso. É um assunto que muitas pessoas não gostam de falar, não gostam de abordar. Talvez por isso tenha sido necessário se criar uma campanha, por conta dessa dificuldade que as pessoas têm de falar sobre esse assunto. Então, a campanha Setembro Amarelo, ela tem um início, ela tem uma cor de referência, que é o amarelo, e essa campanha ela foi criada justamente pelo suicídio de um jovem de 17 anos nos Estados Unidos. Ele tinha um carro amarelo e ele foi encontrado morto dentro desse carro em 1994. É o Mike, né? É um Mustang amarelo. Isso. Foi justamente por conta do mês. E os pais resolveram, no dia do seu enterro, do seu velório, entregar fitinhas com mensagens de apoio ao suicídio. E isso, graças a Deus, foi uma tragédia, mas acabou disseminando e se formando uma cultura mundial, onde a gente trabalha. A gente tem o Janeiro Branco, que é o mês de campanha à saúde mental, e o Setembro Amarelo, promover ações voltadas para a evitação do suicídio. Realmente é um grande tabu ainda falar sobre, porque as pessoas não querem mostrar fragilidade, às vezes, dos seus entes queridos que partem. Geralmente ele toma uma proporção maior, o suicídio, quando é visto por alguém, que não faz parte da família, mas muitas vezes a gente vê que é negado. Sim. Aquela partida como suicídio. A gente tem vários históricos que às vezes a família esconde mesmo, mas acaba se sabendo por vários canais, acaba se descobrindo. Ou seja, ainda é um tabu falar sobre saúde mental e ainda é um tabu, maior ainda, falar sobre suicídio. Mas isso é uma realidade. Nós queremos chamar a sua atenção para esse fato, para essa realidade,
porque essa campanha, ela busca exatamente isso, né, Sandra? Buscar a conscientização e promover ações para prevenir o suicídio. Ou seja, precisamos atuar numa linha ainda preventiva para que diminua esses índices. E também não podemos deixar de falar desses índices, né, que crescem assustadoramente por conta de vários fatores, né? A gente vai falar também sobre isso, a Sandra vai falar sobre isso, né? Que o suicídio ele ele tem várias causas, ou seja, são causas multifatoriais, mas é realidade que esses índices têm crescido. Ou seja, nós estamos falando aqui agora sobre esse assunto, provavelmente tem uma pessoa cometendo suicídio nesse momento. Com infelizmente. certeza, é um dado assustador, na verdade, né? Isso. É triste. Infelizmente. E a gente precisa agir, né? Agir como profissionais que abraçam essa causa, como a Sandra, né? Então, Sandra, você tem uma vasta experiência nessa área, eu acredito que você vai trazer aí insights para nós, né, para falarmos sobre esse assunto. E aí eu vou te fazer uma pergunta, né, primeiramente, na sua opinião, né, a campanha amarelo, a campanha Setembro Amarelo, ela realmente contribui para a redução desses índices? Olha, como a gente vai falar do assunto sem tabu, ela contribui porque é o mês que conscientiza. Porém, as pessoas têm que se conscientizar que todos os dias é dia de cuidar de saúde mental, é dia de observar os seus próximos, né, os seus familiares, observar os sinais, ajuda, porém, não é um mês específico. E as pessoas que realmente têm as ideações suicidas, elas geralmente ficam incomodadas de todo mês aquela pessoa que não falava do assunto e, né, para onde a gente vê que é o meio de locomoção, a internet, militar em relação ao suicídio. Então gera um incômodo também com aquelas pessoas que têm a ideação suicida, por conta de não ter um mês específico, são todos os dias. Ajuda, porque a gente tem a cultura de todos os meses, a gente trabalha uma campanha específica, isso é muito bom para todos os órgãos, mas a saúde mental ela tem que ser cuidada todos os dias, porque uma pessoa que não tem a saúde mental equilibrada, ela acaba não conseguindo fazer nada da vida, ela perde suas credibilidades, perde seus afetos, então é importante cuidar, e ela começa dando pequenos sinais, que muitas vezes não é observado pela família, que é aquela nossa rede de apoio que é para nos acolher, principalmente nos jovens, né? O índice de suicídio é entre 15 e 35 anos, é o maior índice que a gente tem. Sim. E tem regiões que têm um índice maior, na verdade, do suicídio. Que o Sul e Sudeste tem um índice bem maior de suicídio, principalmente em mulheres. Sim. Então, esse programa, né, é um programa voltado, né, especificamente para um público, né, de mulheres. E aí você traz uma informação bem importante, né? As mulheres, esse índice sendo maior nas mulheres, isso será que é por conta da cobrança, por conta dessa sobrecarga, por conta da mulher querer dar conta de tudo, né, Sandra? Ou porque a mulher tem uma tendência mesmo fisiológica para apresentar esse tipo de situação? Não é questão fisiológica. A questão é que a mulher realmente ela tem uma intensidade maior de demandas no seu dia a dia. Então, isso faz com que o seu emocional fique acarretado e gera um esgotamento, na verdade. Sim. Nós, mulheres, somos emocionais e os homens mais racionais. Isso não quer dizer que o homem também não tenha depressão. A gente tem os tipos de depressão, que é a depressão maior, a depressão ansiosa, a depressão pós-parto e cada pessoa vai se enquadrar dentro dela. Tem a depressão que ela é provocada também pelo ambiente, pelos excessos, né, de convivência, pode ser por questões de trabalho, perdas. Então, a mulher, ela sente mais nessa intensidade, porque ela tem que elaborar uma quantidade maior de tempo. E isso acaba esgotando realmente e acomete mais as mulheres. E as tentativas, elas às vezes são impedidas pelo tempo de resgate, né? Sim. Geralmente aquelas tentativas de suicídio, elas não chegam ao êxito, graças a Deus, por conta do socorro que chega.
Sim. E até por conta da forma que é feito, né? Eu não vou aqui falar quais são os métodos mais Sim. usados, justamente porque a gente quer promover a saúde, não incentivar. Sim, sim. Então, aí, às vezes, a mulher, nas suas tentativas, elas não têm êxito porque a forma que se faz não chega a concluir. Sim. Então, Sandra, a gente pode dizer que o suicídio seria um esgotamento, né, ao ponto de você desistir da sua vida, ao ponto de você perder a esperança, vamos dizer assim? Então, o suicídio, o que é que a gente tem na ciência? A ciência fala que o suicídio está ligado a transtornos mentais e isso faz com que a gente vai analisar a vida desse sujeito. Se realmente existe um transtorno mental associado, que é a depressão, o transtorno afetivo bipolar, esquizofrenia, uso excessivo de álcool e drogas, perdas de emprego, fins de relacionamento. Isso faz com que a pessoa fique em desespero, em desamparo e faz com que ela perca a esperança pela vida. E a vida acaba não tendo mais sentido. Sim. Então, quando eu chego, porque a gente vê, né, na sociedade, nossa, a pessoa parecia ser tão feliz, estava em uma festa e quando chegou em casa, porque ela se sentiu vazia, ali foi só um momento, mas por dentro ela tá ruminando, tá com aqueles pensamentos intrusivos, que geralmente é ligado a alguma questão emocional, e não tem o sentido de viver. Por isso Sim. que a gente tem que observar os sinais. E, às vezes, nas entrelinhas do dia a dia, essa pessoa ela apresenta os sinais, mas muitas vezes é negligenciado pela família, porque acha que é frescura, que é drama, é preguiça. Isso não é real. Uma pessoa que pensa assim sobre o seu parente, sobre um colega, sobre o seu marido, sobre sua esposa, é uma pessoa que não tem uma educação. Ela precisa se educar sobre essa questão, porque é muito sério. E aí a gente só vai cuidar quando perde a pessoa, né? Verdade. Porque a pessoa, ela mostra os sinais, sim, que ela não quer mais viver. E às vezes a família não dá ouvido. Sandra, e o que é que você recomenda, por exemplo? Você já deu uma primeira recomendação, né? E fiquem atentos aí ao que Sandra está mencionando, que é observar, né? Observar os sinais e os comportamentos das pessoas ali mais próximas, dos entes queridos. Essa é a sua primeira recomendação. Porém, muitas pessoas até observam sinais, mas não sabem como lidar com isso. Exato. Porque acaba sendo um desafio por falta de conhecimento, como você mencionou aí, a questão da educação. As pessoas às vezes não têm o conhecimento, não têm a informação. Então, assim, o que é que você recomenda para essa família que identificou alguns sinais? Ou melhor, antes de você recomendar, fala para nós quais são os sinais de alerta. Quais são os sinais amarelo, vamos dizer assim, porque depois tem os sinais vermelhos, né? Que é quando a situação já agravou um pouquinho mais. É verdade. Então, primeiro fale para nós quais são os sinais, né? E depois o que você recomendaria para essa família, ou não só para a família, até para um amigo, para um líder, né? Que observar determinados comportamentos ali também na sua equipe, nos seus relacionamentos. Sim, os sinais, geralmente, a gente observa a própria pessoa, né? Ela começa a ter comportamentos que a família vai perceber. Quais são? Nessa faixa etária de idade, né? Eles são mais evidentes, entre 15 e 35 anos. Geralmente a pessoa vai perdendo o interesse pelas suas atividades profissionais, às vezes perde o interesse nos seus hobbies, ela vai se isolando mais, ela vai mudando a sua alimentação, ou aumenta o uso de alimentos, ou ela reduz. E isso a família pode, né, perceber esses sinais. O isolamento social. E o que é que pode ser feito? Se essa pessoa ela não tiver domínio próprio, né, se for um adolescente ou um adulto, o adulto já tem, ele já pode buscar ajuda, porque hoje não podemos mais negligenciar a saúde mental, porque
o mundo contemporâneo já está presente as doenças psiquiátricas, aumentou mais ainda depois da pandemia. Então, a gente não pode achar que a gente está isolado desse mundo. Sim. Né? Como se fosse um adoecimento coletivo mesmo, de ansiedade, angústias, o desespero, a falta de sentido na vida. O que pode ser feito? O que essa família pode fazer com essa pessoa? Ela pode ir buscar a ajuda profissional. A gente sabe que existem as crenças das pessoas, né? A gente não pode desrespeitar, mas tem pessoas que espiritualizam tudo. Acaba indo por um viés que, às vezes, aquele processo vai ficando tardio, porque, às vezes, a gente tem que prevenir do que tratar, né? Chegar à tentativa, no caso. Então, eu preciso buscar essa ajuda profissional, que existe na atenção básica e na rede privada também. Só que existe também uma cultura que isso é um reflexo social, que é a questão financeira, né? As pessoas, às vezes, elas negligenciam pela questão financeira, muitas vezes. É o que a gente vê no dia a dia, infelizmente. Aí tem aquelas outras pessoas que se sacrificam. E eu digo, vale a pena sacrificar para pagar uma consulta com um psiquiatra, depois seguir as orientações do médico. Muitas pessoas, elas não têm a disciplina de seguir, por isso que acaba não ficando bem. Mas, para todo o doente que tem a doença mental, existe uma solução, sim. Só precisa ela buscar, né, ajuda específica que a gente tem para ofertar, que é o psiquiatra, o psicólogo, outros terapeutas também, porque não é só a psicologia que ajuda, mas nós temos também outras áreas de atuação que ajudam esse sujeito. Lembrando que quem medica é médico, a gente não pode se automedicar, tá? Nem se automedicar no sentido de ir lá e comprar o remédio, como também de desmamar. Porque muitas vezes tem pessoas que, estou me sentindo bem, já estou me sentindo melhor, né? Porque o remédio, o tratamento começa a fazer um efeito e automaticamente suspende, né? Sem uma orientação médica. Então, isso pode trazer também consequências. Com certeza, não é isso, Sandra? Demais. Então, o que acontece? As pessoas, às vezes, elas buscam o profissional quando está na depressão. É a fase onde a gente tem um índice grande de suicídio. Porém, o transtorno afetivo bipolar, ele é bem difícil de diagnosticar, é o que você falou. A pessoa busca o médico quando está na fase depressiva, deprimido, e aí ele passa o remédio, 3 semaninhas ele toma, ele sente aquela melhora, e aí abruptamente ele rompe com o uso desse medicamento. Aí é quando ele pode chegar na fase maníaca da doença, na mania, que a gente chama da euforia, onde ele quer fazer tudo, está muito bem. E aí, quando vê, também pode o suicídio acontecer nesse momento, até pela questão dessa euforia, ele pode se envolver em um acidente de carro, usar excessivamente o álcool e a droga e chegar também ao suicídio, porque o suicídio ele não só é o corte, não só é os outros usos, né, que a gente sabe que tem, os outros métodos, no caso. Mas ele pode chegar a se envolver em um acidente grave que acaba sendo também um estímulo para o suicídio. Sim. Então, o romper a medicação abruptamente vai fazer com que o paciente ele volte à estaca zero, né? Ele volta ao quadro tudo de novo, aí fica ciclando, que a gente chama, que é o ciclo do transtorno. E a bola de neve vai aumentando, não é isso? A bola de neve vai crescendo. Mas a pessoa rompe porque acha que está bem. Ela pode realmente estar bem, só que depois isso volta, não é real, né? É uma falsa ideia de que estou bem. Mas é um outro tabu, né, Sandra? Também as pessoas buscarem esse tratamento. Um tabu é falar sobre isso, outro tabu é aceitar que eu estou, né, com algum tipo de doença voltada à questão da saúde mental. Esse é um dos maiores problemas. Sim. Por conta do ego, por conta da exposição, né? Eu acho que eu mostro ser uma pessoa e ali faz com que eu realmente acredite que eu sou aquela pessoa
E aí é onde eu gero muitos problemas psicológicos. Sim. A gente está tendo muito isso com os jovens, né? Em consultório a gente atende muitos jovens que usam uso excessivo de filtros, não que seja ruim, né? A gente sempre quer melhorar uma foto, às vezes você não tá legal, mas tem aqueles que é de brincadeira, você faz muitas coisas legais, só que os jovens, eles acabam perdendo sua identidade de si. Eles se veem daquela forma e quando eles vão para a realidade, eles veem que não é aquela pessoa que ele quer ser. E aí se frustra, porque muitas vezes, por conta da baixa vulnerabilidade, questão financeira, não consegue. Eu já tenho jovens que querem fazer plásticas no nariz, melhorar a aparência, porque o filtro deixa... Só que não é real, é tudo fantasioso. Sim. Então, isso também é um sinal. É observar o uso excessivo, né, desse mundo fantasioso da rede social, porque tem muita gente que mostra ali... Tudo que você está vendo ali, ele teve uma montagem por trás. E não é a realidade da pessoa também. Ela também pode ter seus sofrimentos. Sim, todo mundo tem, Isso. né? E aí não adianta eu ver aquele mundo que parece ser perfeito e achar que a minha vida pode ser igual. Sim. Isso também leva à frustração e automaticamente leva a antecipar o fim da vida. Sim. Sandra, voltando até um pouco na sua fala em relação ao que a família deve fazer, né? Que ficou bem claro aí, que é buscar ajuda quando você realmente não sabe o que fazer. Eu acredito muito também na questão do ouvir sem julgamentos. Isso. De fazer aquela escuta, né? E talvez até não falar nada. Mas é melhor. Dar um acolhimento, às vezes é melhor, né? o silêncio do que falar demais, Isso, né? Porque às vezes uma fala você pode achar que tá dando o melhor conselho do mundo ali e vai, inclusive, estimular, né? Tem algumas falas como, por exemplo, não, você tem que ser mais otimista, você tem que ser positiva, você tem que... E aí você pensa que você tá ali estimulando a pessoa, mas imagine aí, a cabeça da pessoa que tá ali num cenário completamente se sentindo incapaz. Rebaixa mais ainda a autoestima da pessoa. Rebaixa mais ainda. Esses comportamentos, eles... a pessoa que é suicida e tem a ideia do suicídio, ela apresenta os sinais comportamentais, psicológicos. O que é que ela faz nesse período? Ela começa a se despedir indiretamente, fazendo cartinhas. Ela escreve. Na rede social você tem como também identificar por conta das entrelinhas, das postagens, né? Se a pessoa tem uma vida financeira equilibrada, ela começa a fazer divisões dos seus bens, no caso. E algumas falas também, né? A vida não faz mais sentido. Sim. Se eu pudesse, eu não estaria mais aqui. Quando falece alguém, você diz, ele tá melhor que nós, né? E aí, às vezes, não são tão claros os sinais, porque a pessoa não chega a dizer, eu vou tirar minha vida. Sim. Eles acabam dando esses sinais mais que não são tão fáceis de identificar. E, paralelo a isso, a vida da pessoa às vezes está andando, fluindo normalmente, mas por dentro só ela sabe o que ela tem enfrentado, né? Verdade. Eu já ouvi paciente dizer que deveria ter a eutanásia, né? Sim. No Brasil, deveria ser legalizada, porque ela já é de maior e se pudesse ela escolheria. Ela já pediu até a mãe para que ajudasse ela a morrer, porque quando ela faz a tentativa... a mãe sempre salva, o socorro sempre vem, né? E os médicos falam que esse socorro ele não pode ultrapassar 2 horas de relógio, porque dependendo de como foi feito, tem como retornar à vida. E aí tem pessoas que chegam a esse quadro, e quando você vê isso, é muito triste, porque realmente ela não quer mais estar aqui. Sim. Ela precisa encontrar um sentido. E como é que às vezes a gente consegue manejar esse paciente? A gente faz com ele alguns planos de segurança, porque essa ideia pode ir embora. Sim. Ele pode sim. Por isso que eu digo, quem passar por essa situação, não ter medo de procurar ajuda, porque com certeza você vai encontrar sentido. Se você tinha e perdeu e nunca teve, você pode voltar a ter. Sim, verdade.
Um outro ponto também que você mencionou é que às vezes não, é um investimento hoje cuidar, né, da saúde mental, hoje é um investimento. E às vezes as pessoas, não tenho esse dinheiro, não tenho esse recurso, mas existe recursos, né, públicos, né, de centros hoje, que estão disponíveis para a população. E tem também, Sandra, uma coisa que muitas pessoas não conhecem, mas tem uma instituição voluntária chamada Centro de Valorização à Vida, que é você ligando para o 188, tá? Então, anote aí, você liga para o 188, você vai ser atendido por uma pessoa voluntária, onde você pode falar, pode desabafar. São pessoas que você não conhece. Às vezes também você pensa assim, eu moro no interior, se eu for procurar ajuda, todo mundo vai ficar sabendo. Eu não quero expor minha vida, não quero expor o que eu estou passando. Então pronto, liga para o 188, né? É um serviço voluntário e que tem salvado muitas vidas somente fazendo essa intervenção ali, né? Também são pessoas capacitadas, preparadas para fazer essa escuta. E procure também o serviço público, né? É o CAPS, né? Nós temos o Centro de Assistência Psicossocial, que é pelo SUS, porém, o que acontece? Muita gente tem vergonha realmente de buscar, porque acha que o CAPS é só lugar para doido, né? Desculpa a palavra, mas Sim. Eles acham que o CAPS é para esse público de esquizofrenia. O CAPS, ele é um local para atender pessoas com transtornos severos e persistentes, mas também tem os transtornos mais leves, que é a ansiedade e depressão. Tem como a gente conseguir ser acompanhado, mas ainda existe um grande preconceito e vergonha de buscar. E até aquela questão do serviço não ser de qualidade, muitas vezes. Só que tem sim pessoas de muita qualidade. Eu já estagiei no CAPS e eu achei o trabalho excelente. Do psicólogo, a gente acompanhou, né? O profissional atuando, psiquiatra também. E tem também, pela central de atendimento de marcação, tem também a psiquiatria, né? Que é uma forma também de agendar e tudo mais. E eu sempre digo, né, que investir na saúde é investir no bem maior, né? É investir na vida, porque como a gente falou aqui no início, né, Sandra? É a prevenção. E falando em prevenção, a gente sabe que o autocuidado, o autoconhecimento também é um caminho que as pessoas têm buscado para, inclusive, buscando o seu bem-estar, buscando esse equilíbrio que você acabou de mencionar. E aí eu gostaria que você também desse dicas, sugestões, né, de como fazer essas mudanças, como incluir isso, né, na nossa rotina, né? De fazer esse autocuidado, quais as recomendações que você dá, Sandra? Então, quando eu percebo que eu não estou bem, que tem algo de errado acontecendo com a minha vida, porque a gente percebe quando não está bem. Aí eu vou frisar também que nem tudo é psicológico, nem tudo é emocional. Às vezes nós enfrentamos também alguns déficits hormonais, alguns déficits de vitaminas, Sim. que às vezes a ausência faz apresentar sinais que pareçam ser ou depressão, ou ansiedade ou outras questões que pode fazer eu pensar que isso pode ser psicológico. Então, a gente tem que também analisar a nossa vida fisiológica, que não é um hábito das pessoas. A gente tem uma cultura de negligenciar a saúde e de só ir quando está doente. A gente não trabalha a prevenção. A saúde integrativa é importante, né? Olhar o ser humano como um todo. Isso. Então, a dica que eu dou é investigar a parte fisiológica, dependendo da sua idade, porque a nutrição, ela anda lado a lado com saúde mental. A gente precisa ver como está o nosso organismo. Então, seja adolescente, que geralmente eles têm uma alimentação altamente inflamatória, e aí ele inflama o cérebro também. Sim. E essa dica é importantíssima, é cuidar da alimentação. O outro aspecto dentro da rotina é transformar ela organizada, para que eu consiga dentro dela ter meus lazeres, meus prazeres, trabalhar, porque a gente também precisa, né, da parte financeira, sim, que é um dos pilares muito importantes da vida do homem, e a saúde. Então, quando eu percebo que isso não está funcionando como
funcionava antes de forma produtiva, eu tenho que buscar ajuda. Não existe outra forma, não. É realmente buscar ajuda. E não se apegar a valores, porque a gente tem uma tendência a não querer investir mesmo. Às vezes é mais fácil investir em algo da área estética, em diversões, em viagens, do que cuidar. Acha que vai sempre deixando para depois. Não que eu esteja dizendo que isso não é importante, porque faz parte do lazer o autocuidado. A gente precisa ter. Mas antes de ter o lazer, eu preciso estar com a saúde também em dia. Que os 3 pilares mais importantes da nossa vida é relacionamentos, trabalho, dinheiro, profissão, dinheiro e saúde. Eu preciso ter um equilíbrio entre as 3. Né? Nem todo mundo quer ter sucesso. Tem pessoas que querem ter sucesso, tem pessoas que querem ter dinheiro e tem pessoas que querem ter fama. Aí eu tenho que ver qual dessas 3 eu quero ser. E dentro dessas 3 eu preciso cuidar da minha saúde. Interessante. Inclusive, Sandra, você falou da questão, né, da alimentação, do cuidado, né, da saúde como um todo. Aí entra também a questão da atividade física, né, que é muito importante, porque realmente vai fazer esse trabalho aí do nosso próprio organismo responder a algumas coisas. E a questão de uma rotina, eu acredito que seja muito, muito importante também, né? Criar uma rotina sistemática. A atividade física, como você mencionou, ela vai fazer com que a gente produza os hormônios do bem-estar. E Sim. Quando eu estou em atividade física, em movimento, o meu corpo ele vai produzir 3 hormônios importantes que vai trabalhar as questões de humor, do sono. Show. Né? E a gente sabe que hoje o maior índice de problemas, em crianças principalmente, que às vezes a mãe investiga como se fosse TDAH e não é. Muitas vezes é a privação do sono, porque tem crianças dormindo muito tarde, acordando muito cedo para ir para a escola, assim como adultos, e pode ser ser confundido com esse excesso de informação e sono reduzido. Então, a privação do sono hoje também é muito prejudicial à saúde. A gente precisa cumprir as nossas horas de sono. Tem pessoas que precisam de 7 ou 9 horas. Menos que isso, é comprovado que não é favorável para uma boa saúde mental. Ela atrapalha o nosso sistema cognitivo, memória, foco, atenção, várias áreas que ela pode ser prejudicada. Sim. Então, a gente sabe que são coisas fáceis do dia a dia, tá dentro da rotina, mas às vezes a gente não consegue aplicar. Mas tudo isso é disciplina, né? Eu preciso de disciplina, me motivar e fazer, porque eu sei que eu vou ficar bem. Então, às vezes a gente passa tarefas fáceis para os pacientes, para as pessoas, até para nós mesmos, e se a gente colocar em prática, a gente vai ver que tem realmente eficácia. Sim, a grande questão da questão da disciplina que vai gerar depois o hábito é a dificuldade que as pessoas têm de iniciar, né, Sandra? E talvez se você tiver com essa dificuldade para iniciar, se você estiver já procrastinando muito, né, comece a observar o que é que você está priorizando na sua vida. Porque depois, eu sempre digo, a conta chega depois. Né? E é mais caro, né? E fica mais caro. Mais caro não no sentido financeiro que eu falo, é mais caro no sentido afetivo, né? Com alguns familiares, com colegas de trabalho, com nós mesmos, porque não tem coisa mais difícil na vida do ser humano, é o auto-julgamento, é você não se aceitar, é você não conseguir curtir sua própria companhia. Sim, verdade. Então, assim, o bem-estar é possível, né? É isso que Sandra tá trazendo aqui para nós, essa mensagem de que é possível, sim, que existe, sim, índices, existe a questão da doença em si, existem outros fatores, mas que é possível, né, Sandra? Buscar ajuda, é possível buscar um tratamento, é possível fazer as mudanças necessárias para que não cheguemos a esse ponto de desistir desse bem maior que é a vida, né, Sandra? E quando a pessoa
ela está nesse desespero, nesse desamparo, realmente é muito difícil. Realmente ela tem que ser levada pelo braço, ela tem que ser ajudada, ela precisa ter uma rede de apoio que possa fazer isso. Nem sempre a pessoa vai conseguir sozinha. Então, pedir ajuda não é um ato de covardia, é um ato de vida mesmo. Então, ela precisa ter coragem. Ou então, as pessoas que o acompanham ajudar nesse processo também. Sim, sim. Eu diria o seguinte, não desista. Pode ser que a chave que vai abrir a porta seja a última chave. Então, fique atenta, né, a esses sinais. Não é isso, Sandra? E nós estamos vivendo num mundo, né, de muitas cobranças, de muitas mudanças, onde a gente tem que estar provando o tempo todo. E acaba entrando aí num piloto automático. Verdade. Então... É o piloto... Sim, pode falar. O piloto automático, ele é muito prejudicial. A gente, às vezes, nem percebe. O acordar, o alimentar, tudo no automático. Às vezes, você nem consegue degustar o alimento, sentir o sabor, curtir a companhia daquela pessoa, do filho, da esposa, dos pais, porque tá sempre... na pressa, né? Isso gera um esgotamento, sim. E em muitos casos, quando a pessoa vive para o trabalho, ela pode chegar ao burnout, que é aquele esgotamento que é provocado. E isso tudo pode chegar a esse desespero ao ponto de querer realmente finalizar com esse sofrimento. Isso. Então, o que eu quero deixar muito claro aqui para as nossas ouvintes, para os nossos telespectadores, é que vocês não estão sozinhos. Né? Cuidar da saúde mental é um processo, certo? É contínuo, é constante, é uma busca, né? Coisas ruins podem ter acontecido de fato com você, mas cuidar de si mesmo é um ato de amor. E cuidar do outro também. Isso, inclusive, é bíblico, né? Temos que nos amar, temos que amar o próximo. Então, vamos julgar menos, né, Sandra? E apoiar mais. E eu convido vocês também que estão nos assistindo a construir essa rede de apoio, de amor. Comece olhando dentro da sua família, né? O quanto de amor você tem dedicado. Conseguir trabalhar, conseguir dar uma vida melhor para sua família é bom, é importante. Mas quanto de amor você tem dado? Tempo de qualidade, observar os comportamentos do seu filho, do seu esposo, da sua esposa, da sua mãe, dos seus irmãos e entender que você pode dar amor. Isso é de graça também, é 0800. Talvez seja só aquele abraço que você não deu naquele dia, né? Pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, não é isso, Sandra? Uma das técnicas que a gente ensina o paciente e a pessoa, né, o cliente também, que a gente tem outras atuações, é justamente o abraço. O abraço, ele, igual a atividade física libera os hormônios, o abraço também, o sorriso libera também, né? O abraço libera ocitocina. Se você abraçar uma pessoa e contar até 30, você libera uma quantidade de ocitocina muito boa no corpo e é o mesmo que a gente tem quando sente um orgasmo. Sim. E aí você fica bem, você fica feliz. Você pode observar, quando você dá um abraço por mais tempo de uma pessoa, você sente um arrepiozinho no corpo, não sente? Então ali é aquele hormônio sendo liberado. E quando a gente sorri, a gente abre o músculo zigomático e faz com que a gente libere a serotonina, que é o neurotransmissor importante da alegria e da felicidade. Eu falo muito isso também, Sandra, o sorriso. Nas minhas palestras, porque isso é neurociência. É neurociência, exato. E a gente pode fazer isso de graça. Quem souber e usar a neurociência vai conseguir bons resultados. A gente tem como utilizar isso gratuitamente. Recursos internos, né? Internos. Muito bom. Excelente dica, viu? Ficou atento, já corre aí, já dá aquele abraço, né, Sandra? Que você vai estar gerando hormônios aí no seu corpo. O nosso tempo está encerrando, né? Muito bom aqui o nosso bate-papo, mas ainda tem uma coisa que tocou aqui no meu coração, Sandra, e eu não quero deixar de falar. Sim. Muitas pessoas dizem que quem comete suicídio é porque não tem Deus, é porque não acredita em Deus, é porque não tem uma fé. E assim, eu sou
cristã, né? E também estudo muito sobre a questão científica, né? Voltada ao comportamento humano. E eu sei que a fé, ela está muito ligada, é um pilar extremamente importante do emocional. Sem sombra de dúvida. Tá certíssimo, né? Isso é verdade. É sim. muito importante. Tem estudos hoje. Sim. A gente já tem sido ligado a questões espirituais. Isso. Inclusive, eu até assisti um vídeo falando da mudança que acontece na mente, no cérebro, quando uma pessoa está orando, quando uma pessoa está rezando, quando a pessoa está ali se conectando com Deus. Sim, é terapêutico. É terapêutico. Isso é terapêutico. Você está certíssima. Eu costumo dizer que o homem é 50% fisiológico, biológico, 50% espiritual. Show. Se ele consegue equilibrar, ter uma rotina espiritual, isso não quer dizer que a gente está falando de religião, porque a espiritualidade ela é mais profunda. Você pode ter sua rotina, e essa rotina ela tem que começar agradecendo e terminar agradecendo, porque o fato da gente pensar positivo vai gerar, sim, pensamentos melhores no nosso dia a dia, por mais que a gente tenha os desafios, porque a vida não é perfeita, nós temos uma vida que tem dor, tem morte, tem sofrimento, mas Deus ele é tão maravilhoso que ele deu em nós a capacidade de poder administrar e suportar. Isso chama psicoadaptação. Quando a gente psicoadapta uma situação, a gente consegue sim manejar e ter momentos prazerosos na vida, porque tudo na verdade é hormonal. É química. Então, quando eu faço por onde essa química ser ativada, eu vou ter. E a espiritualidade é uma das áreas onde mais a gente pode ter essa química ativada. Por Sim. isso que a gente consegue equilibrar esses momentos difíceis, né? 50-50. Se a gente não tivesse uma vida espiritual trabalhada, seria muito difícil suportar. Por isso que eu falo, aquelas pessoas que querem finalizar com suas próprias vidas, busque também ajuda espiritual. Isso não quer dizer que eu estou dizendo para buscar religião. Sim. Eu posso buscar espiritualidade amando o animal, cultivando as plantas, né, a natureza, de várias outras formas. Sim. Porque eu preciso acreditar em algo, ter fé em algo que vai fluir, né? Tudo vai fluir. E assim, um ponto de atenção também que eu acho importante a gente trazer aqui para a nossa discussão é o seguinte: como nós já falamos aqui, se o suicídio ele é multifatorial, pode estar atrelada a uma doença, pode estar atrelada, né, ao espiritual, Sim, pode sim. estar atrelada a diversas coisas. Então a gente não pode levar somente para o espiritual. E nem somente perfeito. Isso. Então é isso que a gente precisa entender. E quando a gente traz aqui para o nosso programa, para esse momento, para esse espaço, é isso, é levar a conscientização para as pessoas. Isso. Porque às vezes as pessoas ficam muito alienadas, né? Ou ficam sem saber o que fazer e se desesperam. Então, assim, busque... Medo de julgamento moral. Isso. Tem muita gente que tem medo, deixa de viver por conta do julgamento moral. E isso, o que Josana falou, é muito importante. É observar que, como é multifatorial, eu tenho que ver a raiz, de onde está partindo. A gente, no fundo, sempre sabe ter as respostas. Por mais que nós temos nossos traumas, inconscientemente, a gente empresta, o inconsciente ele empresta as ações e os comportamentos. Então, tem como eu, no fundo, saber de onde está partindo aquela raiz para poder buscar ajuda e tratamento. Isso. Né? Mas tem a questão química também que a gente não pode negligenciar. Muitas vezes o paciente ele vai precisar de medicamento. A ajuda medicamentosa ela é importante. Eu não posso ter o mito de achar que remédio psiquiátrico vai me viciar. Isso não é real. Todo remédio aplicado de forma correta, pelo profissional correto, ele vai fazer você ficar bem, ele é nosso amigo. Ele só é prejudicial quando a pessoa usa de forma incorreta. Eu sempre gosto de frisar isso, porque eu recebo muitas pessoas com esse preconceito. Sim. E é aquele medicamento que vai fazer ela ficar bem. Sim. Lógico que medicamento não ensina comportamento. Ele vai atuar no cérebro. Excelente. E aí o comportamento é o psicoterapeuta, o terapeuta que vai ajudar. Mas eu não posso também esquecer que, como
tem pesquisas e artigos científicos falando que o suicídio está ligado, sim, a transtorno mental, transtornos de personalidade e o uso excessivo de álcool e droga, eu preciso tratar essa área química com química, muitas vezes, entendeu? Entendi. Essa ausência. Achei Então, perfeito. a gente precisa conscientizar isso, porque as pessoas demoram, às vezes, na busca do recurso e acaba não tendo sucesso. Sim. Infelizmente, porque se a gente pudesse, a gente não deixaria, né? Quando a gente sabe que alguém que a gente ama partiu dessa forma, é muito doloroso. Sim. E a gente, poxa, poderia ter feito algo, mas eu não sabia, eu não percebi, Sim. né? Eu não percebi. É verdade. Porque a pessoa também tem uma melhora abrupta dias antes que ela vai tentar o suicídio. Ela faz coisas que vai surpreender a família. Não foi não. Principalmente quando é medicamentoso, né? Uhum. Porque ela fez tais coisas, ela limpou a casa, ela arrumou o cabelo, ela fez unha, entendeu? Uhum. Então tem todas umas entrelinhas que a gente precisa observar. E nem sempre esses sinais são claros. Mas a gente precisa, como Josana falou em alguma parte aqui do momento, ela falou que é pra gente observar mais as pessoas, né? Sair do piloto Sim. automático. Observar com quem a gente convive, Isso. quem está ao nosso redor. Um colega de trabalho, às vezes, está passando por uma situação, ele chega mais fechado, Uhum. e aí, às vezes, a gente acha que é com a gente, mas é o problema dele, Isso. né? A pessoa está sofrida, e às vezes ela faz o outro sofrer, Isso. e a gente toma como pessoal e não consegue ajudá-la por Verdade. conta de achar que é tudo sobre mim. É verdade. Isso é uma dimensão que a gente precisa alcançar, Sim. né? De se liberar. Mas isso tem outras questões envolvidas e a pessoa, como você falou aqui, a gente vai tendo alguns insights, ela vai observando, se achar que ela se enquadra naquilo que a gente foi falando, Sim. realmente busque ajuda. Porque a terapia é um processo, não quer dizer que vai ser eterno, né? Sim. É um investimento que às vezes pode ser a médio prazo, a curto, a médio ou realmente a longo prazo. Sim, perfeito. Sandra, para as pessoas que estão nos assistindo, fale para nós onde é que pode contactar com você para agendar um horário, para iniciar aí um processo psicoterapêutico. Como é que faz para te encontrar, os lugares que você atende? Eu atendo em Bonfim só quarta, quinta e sexta. Segunda e terça eu estou em Petrolina. Tem alguns bonfinenses que vão lá, acredita? Sim. É bem interessante isso. Você falou também no meio que as pessoas têm um preconceito de, às vezes, buscar em outra cidade Isso. por vergonha. Isso é real, viu? Sim. Sempre as pessoas perguntam de onde você é. Para ver se Sim. conhece. E a gente super respeita isso. Esse encontro, né, para fazer terapia, eu atendo na Clinseb, atendo no Espaço Equilíbrio, que se encontra aqui em Senhor do Bonfim, aqui no centro, e também na Fisiotrate, que é uma clínica que fica na Avenida Salvador. Né? Lá eu atendo mais o público infantil, né? O atendimento voltado para crianças com autismo, que eu uso a metodologia ABA, a ciência ABA. Sim, perfeito. E qual a última mensagem, Sandra? Chegamos ao final do nosso programa. Qual a última mensagem que você deixa, então, para as nossas ouvintes? Então, a mensagem que eu deixo é que não importa o que você esteja passando, o sofrimento que você esteja enfrentando, busque ajuda, porque com o seu sofrimento, outras pessoas também sofrem. Então, você não adoece sozinho, muitas vezes. Você adoece também as pessoas que te amam. Então, busque ajuda, porque o seu problema, a sua dor, tem solução sim. A gente só precisa manejar da forma correta. E a gente não pode realmente garantir 100% a vida de ninguém, mas a intenção de um profissional é fazer esse risco e esse dano reduzir cada vez mais, ofertando planos de segurança, dando a você expectativas e sentidos de vida. Isso, com certeza, a gente vai obter sucesso. Só é você querer e engajar dentro de um processo terapêutico. Sim. E também agradecer o espaço para poder trazer essas informações de promoção, prevenção, né, a saúde, porque quando a gente cuida da saúde do outro, automaticamente eu estou cuidando da minha, porque muitas vezes o adoecimento mental, muitas vezes não, agora estamos com adoecimento mental coletivo. Sim. A pandemia nos trouxe isso,
muita gente com os mesmos sintomas. Passou, graças a Deus, mas ficou esse reflexo. Sim. Muitos processos que a gente vê que ainda foi por conta da pandemia, no caso. Sim. Sandra, nós que agradecemos, viu? Foi muito bom conversar com você, né? Um tema bem delicado, né? Mas nós buscamos aqui trazer, né, de uma forma sem tabus, né? Trazendo aí também a sua experiência. E muito obrigada mesmo. A sua contribuição foi muito importante, tá? Agradeço também as pessoas que estão conosco. Quero dizer que você pode sim também salvar vidas, né? Você pode também ressignificar, né, a sua própria vida, e assim nós vamos construindo um mundo melhor, né? É uma corrente. E obrigada e até a próxima terça-feira com mais outro tema também bem importante.